Acordar cedo, sentar na beira da cama e levantar num pulo para começar o dia parece a coisa mais natural do mundo. Só que existe um hábito matinal, feito por milhões de pessoas todos os dias sem perceber, que pode empurrar o coração e a pressão para perto de um susto depois dos 60. E o mais assustador é que ele acontece nos primeiros 30 segundos depois que você abre os olhos, muito antes do café, muito antes de qualquer remédio. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente qual é esse hábito, porque ele mexe tanto com a sua pressão e com o seu coração, e o que fazer no lugar de um jeito simples, que você já pode começar amanhã de manhã sem gastar nada e sem complicação. Eu sou a doutora Helena Duarte e aqui neste canal eu converso com você, adulto acima dos 60, sobre saúde do coração, pressão, memória e envelhecer com mais tranquilidade, sempre com uma linguagem calma e sem susto. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. É gratuito e aperte também no sininho, porque assim o YouTube avisa você toda vez que eu trouxer um cuidado novo que pode proteger a sua saúde e a de quem você ama. Fazer isso me ajuda demais a levar essa informação para mais pessoas da nossa idade. Antes de continuar, preciso deixar uma coisa bem clara, com todo o carinho. O que eu trago aqui é educação em saúde, é conversa de orientação, não é diagnóstico e não substitui a consulta com o seu médico. Cada pessoa tem uma história, remédios diferentes, exames diferentes. Então, nada do que eu falar aqui deve virar motivo para você mudar tratamento por conta própria. E se em algum momento você sentir uma dor forte no peito, falta de ar que não passa, fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar ou uma tontura muito intensa, não espere o vídeo terminar. Procure o serviço de emergência na hora. Combinado? Então vamos com calma, do jeito que a gente gosta. O hábito perigoso é este: levantar da cama de forma brusca, num salto, assim que o despertador toca. Parece bobagem, mas para o corpo de quem já passou dos 60, esse movimento rápido de deitado para em pé é um pequeno choque. E eu vou te explicar o porquê e principalmente o que fazer no lugar, em 5 pontos práticos. Preste atenção, porque cada ponto tem a ação, o motivo simples, um exemplo do dia a dia e a forma segura de fazer. Primeiro ponto: acorde e fique parado por 1 minuto antes de sentar. Durante a noite inteira você ficou deitado, e nessa posição o sangue se distribui de um jeito no corpo. Quando a gente se levanta de repente, a gravidade puxa o sangue para baixo, para as pernas, e o coração precisa reagir depressa para continuar mandando sangue suficiente para o cérebro. Nos mais jovens, isso acontece num piscar de olhos. Depois dos 60, esse ajuste costuma ficar mais lento, e é aí que pode surgir aquela tontura, a vista escurecida, a sensação de que o chão fugiu. Os médicos chamam essa queda de pressão ao levantar de hipotensão postural, e ela é considerada um fator de risco para quedas e para sustos no coração. O que fazer no lugar? Assim que acordar, continue deitado. Abra os olhos, respire fundo 3 ou 4 vezes e mexa os pés e as mãos devagar, como quem espreguiça sem pressa. Pense na dona Cecília, minha vizinha de 72 anos, que tinha o costume de saltar da cama para desligar o despertador do outro lado do quarto. Ela passou a deixar o despertador do lado, e agora, quando toca, ela desliga, fica 1 minutinho deitada respirando e só depois se move. 1 minuto parado, contando devagar, é a dose certa aqui. Segundo ponto: sente-se na beira da cama e espere mais 1 minuto com os pés no chão antes de ficar de pé. Depois de mexer o corpo deitado, o próximo passo não é levantar, é sentar. Ao sentar, o seu coração e os seus vasos ganham mais um tempinho para se ajustar à mudança de posição e a pressão tem a chance de se estabilizar aos poucos, em degraus, em vez de tudo de uma vez. É como acordar o corpo em etapas. O exemplo aqui é o seu Antônio, 68 anos, que sentia a cabeça rodar toda manhã e achava que era da idade. Ele começou a sentar na beira da cama, apoiar bem os 2 pés no chão, deixar os braços relaxados e contar até 60 com calma antes de levantar. A tontura da manhã que o assustava tanto ficou muito mais rara. A forma segura. Sentado, mantenha as costas apoiadas se puder, os pés firmes no chão e só fique de pé quando sentir a cabeça leve e estável. Se sentir qualquer tontura, volte a sentar e espere mais um pouco. Não tenha pressa de vencer o relógio. E aqui, no meio da nossa conversa, deixa eu te pedir uma coisa de coração.
Se você conhece alguém acima dos 60 que levanta num pulo toda manhã, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um amigo querido, manda este vídeo para essa pessoa agora. Pode ser justamente o cuidado que evita um tombo ou um susto lá na frente. Compartilhar leva só um segundo e pode fazer uma diferença enorme. Terceiro ponto: beba um copo de água assim que acordar, ainda com calma. Aqui entra um mecanismo que muita gente ignora, que é a desidratação da noite. Durante 6, 7, 8 horas de sono, você não bebeu nada e ainda perdeu água só de respirar e de suar levemente. De manhã, o sangue tende a ficar um pouquinho mais concentrado, um pouco mais grosso, e isso, somado ao esforço do coração para ajustar a pressão quando você levanta, pode deixar tudo mais pesado para o sistema. Beber água ajuda a repor esse líquido e é uma forma simples de dar suporte à circulação logo cedo. A dona Marta, de 65 anos, passou a deixar um copo ou uma garrafinha de água na mesinha de cabeceira na noite anterior. Quando senta na beira da cama, ela toma pequenos goles com tranquilidade. A dose segura para a maioria das pessoas é um copo, de uns 200 mililitros, de água em temperatura ambiente, bebido devagar. Mas atenção com esse ponto. Se o seu médico já orientou você a controlar a quantidade de líquido por causa do coração ou dos rins, siga a orientação dele acima de tudo. A regra da sua consulta sempre vem na frente do conselho geral. Quarto ponto: não tome os seus remédios da pressão correndo de pé e de estômago vazio, sem saber como o corpo reagiu ao levantar. Muita gente da nossa idade toma remédio para pressão logo cedo, e isso pode ser exatamente o certo se foi o que o médico indicou. O ponto delicado não é o remédio em si, é a combinação de levantar brusco, ainda meio desidratado, e nesse mesmo instante, o corpo respondendo ao efeito da medicação que ajuda a baixar a pressão. Se tudo acontece de qualquer jeito e com pressa, pode ser mais fácil sentir aquela fraqueza ou tontura. O que fazer no lugar é simples. Já tendo feito o minuto deitado, o minuto sentado e os golinhos de água, tome o seu remédio com calma, do jeito e no horário que o seu médico orientou, de preferência já sentado e mais estável. O exemplo é o seu Joaquim, 70 anos, que tomava o comprimido em pé na correria, indo para o banheiro. Ele não mudou o remédio, não mudou a dose, não mudou nada do tratamento. Só passou a tomar sentado com tranquilidade depois de acordar direito o corpo. E eu reforço com todas as letras: não é para você mudar horário, dose ou remédio nenhum por causa deste vídeo. Se você acha que algo no seu tratamento precisa ser ajustado, essa conversa é com o seu médico, na sua consulta. Quinto ponto: dê ao corpo uns minutos de suavidade antes de qualquer esforço, como abaixar para calçar o sapato, carregar peso ou subir escada. Logo depois de levantar, o corpo ainda está encontrando o equilíbrio da pressão. Se você já parte para um esforço, como se curvar todo para frente para amarrar o sapato ou pegar algo pesado no chão, você soma mais uma exigência num momento em que o sistema ainda está se organizando. A ideia é dar um respiro. A dona Lúcia, de 74 anos, tinha o hábito de, mal levantava, já ir abaixando para arrumar a cama e pegar os chinelos lá embaixo. Ela passou a fazer tudo mais devagar, primeiro ficar de pé com firmeza, dar alguns passos curtos pelo quarto e só depois se abaixar, dobrando os joelhos em vez de curvar as costas de uma vez. A forma segura é essa: nos primeiros minutos em pé, movimentos lentos, sem prender a respiração, sem se curvar bruscamente, deixando o corpo pegar o ritmo do dia com gentileza. Agora eu quero falar com você sobre o que a ciência observa, sempre com os pés no chão, sem promessa e sem exagero. O que os estudos e a experiência dos médicos mostram é que a pressão costuma ter uma elevação natural nas primeiras horas da manhã e que os eventos do coração e do cérebro, como infartos e derrames, aparecem com mais frequência justamente nesse período do começo do dia. Isso não quer dizer que levantar rápido cause um problema e nada aqui é garantia de nada. São associações, são padrões que a gente observa e por isso os cuidados de que eu falei são vistos como formas prudentes de reduzir riscos e não como cura ou tratamento. Levantar em etapas, se hidratar com bom senso,
Tomar os remédios com calma no horário orientado e evitar esforço brusco logo cedo são hábitos suaves que podem ajudar o seu corpo a fazer essa transição da noite para o dia de um jeito mais tranquilo. Nenhum deles substitui o acompanhamento do seu médico, os seus exames e os seus remédios. Eles caminham juntos. Vale também lembrar dos sinais de alerta para você guardar com carinho. Se ao levantar você sente tontura forte que não passa, se chega a desmaiar ou quase desmaiar, se aparece dor ou aperto no peito, falta de ar fora do normal, coração disparado ou muito irregular, confusão, dificuldade para falar ou para mexer um lado do corpo, isso não é hora de esperar para ver se melhora. Procure ajuda médica e, diante de algo súbito e intenso, chame a emergência na hora. Melhor checar e não ser nada do que deixar passar. Então, vamos organizar isso numa listinha bem prática para você seguir esta semana, começando amanhã de manhã. Primeiro, ao acordar, fique deitado por 1 minuto, respirando fundo e mexendo devagar os pés e as mãos. Segundo, sente-se na beira da cama, com os pés apoiados no chão e espere mais 1 minuto antes de ficar de pé. Terceiro, deixe um copo de água na mesinha na noite anterior e beba em pequenos goles ao acordar, respeitando qualquer orientação do seu médico sobre líquidos. Quarto, tome os seus remédios com calma, sentado, no horário que o médico já indicou, sem mudar nada por conta própria. Quinto, nos primeiros minutos em pé, vá devagar, sem se curvar bruscamente e sem pegar peso de imediato. E um extra: se puder, deixe o despertador ao alcance da mão, para não precisar saltar da cama para desligá-lo. 5 passos simples, sem custo, que juntos formam uma manhã bem mais gentil com o seu coração. Eu fico muito feliz de ter passado esses minutos ao seu lado. No próximo vídeo, eu vou te contar sobre um hábito da hora de dormir que muita gente da nossa idade tem e que também pode influenciar a pressão durante a noite, um assunto que combina direitinho com o que a gente viu hoje. Então já se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para não perder. E por favor, guarde bem esta última frase. Converse sempre com o seu médico antes de mudar qualquer coisa no seu tratamento. Cuide de você com carinho, com calma e com informação de confiança. Eu sou a doutora Helena Duarte e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e muita saúde para você!